Estamos iniciando mais um programa Saúde e Companhia. E amanhã, domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de ouro, bate no touro. O touro é valente, bate na gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é sem fundo, acabou-se o mundo. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores. Naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Esse é um trecho da poesia de Casimiro de Abreu, um importante poeta da fase do romantismo na nossa literatura. O trechinho inicial do Pé de Cachimbo é um texto anônimo da cultura do folclore, de músicas e brincadeiras de criança. Você lembra da sua fase de infância? Da sua época de criança? Você foi feliz? E as nossas crianças de hoje? Como estão vivendo as nossas crianças de hoje? O que a gente pode fazer para compreender melhor essa fase que a gente chama de infância? E quais as ferramentas que a gente pode usar, utilizar para ajudá-las no seu desenvolvimento? Isso é o que nós vamos ver hoje aqui no Saúde e Companhia. Estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Eu já estou aqui com a Soraya e com o Marcelo e estou curioso para saber se eles participaram dessas brincadeiras de rua, dessas cantigas e desses dizeres, como esse, por exemplo, da manhã, domingo, pé de cachimbo, cachimbo é de ouro, pega o touro. Já faz um tempinho, ó. Já faz um tempinho que isso aconteceu. Inclusive é legal essa letra, né? Porque a questão da infância, do lúdico, a gente fica, né, muito absorvido nesse ambiente. E é alguns poucos anos atrás que eu fui descobrir que o pé de cachimbo não era um pé de cachimbo, como eu, criança, imaginava os cachimbos pendurados na árvore. É do verbo pedir mesmo, né? O domingo pede o cachimbo. E como a criança também fica pensando, né? Cachimbo, domingo, touro, quer dizer, essa colocação fica muito lúdico mesmo para essa imaginação tão rica, a fantasia, né? Fantasia da criança. Exatamente. É, sim, com certeza. Pois é, Soraya, então a gente está abordando essa fase da infância, essa fase tão rica, não é? Mas durante muito tempo essa fase foi considerada uma idade perdida. Não se dava importância, era uma criança, não tinha o que dizer, não tinha o que pensar, e não tinha muito o que considerar em relação a essa fase. Mas as coisas mudaram, não foi, Soraya? Eu acho que foi com o advento da psicanálise, né? Veio Freud, depois seus seguidores, Melanie Klein, né? Que abordou essa questão mais específica da criança. A psicanálise ela tem uma contribuição muito significativa nesse processo, né? Colocar o enfoque sobre o desenvolvimento infantil. Na verdade, todo desenvolvimento, nunca mais o nosso cérebro vai se desenvolver tão rápido, né? E de uma maneira tão extensa como acontece na infância. Tem um período que a gente chama de janela neurológica, que é de 0 a 5 anos. É um período de explosão sináptica. O nosso cérebro, os nossos neurônios começam a ser estimulados pelo ambiente e a partir daí a gente vai fazendo conexões. Tem uma metáfora que explica que o nosso cérebro é como se fosse um campo de trigo. Toda vez que a gente passa por uma experiência, ou boa ou ruim, aquilo fica registrado. Várias vezes registrado, aquele caminho fica formado como uma trajetória. Isso vai influenciar nosso jeito de ser, na infância e na vida adulta também, daí a importância desse momento, né? Pois é, e é interessante a gente observar que esse desenvolvimento, ele se dá na relação com o outro, não é isso? Sim. Isso é uma questão clara? Existe assim o que a gente chama de temperamento, que são traços que tendem a permanecer estáveis no decorrer da vida, que tem uma base genética. Então, por exemplo,
a introspecção, a extroversão, a gente sabe, assim, no berço já dá para perceber alguns traços. Mas é assim o meio ambiente, nesse processo de interação, que vai ajudar na construção dessa personalidade. A gente já sabe que é muito dialético esse processo, né? O meio ambiente e esse lado hereditário. Quando a gente fala nesse meio ambiente, a gente está falando também no ambiente que aquela criança ali pode se desenvolver. Com certeza. Com um bom projeto, sempre ligado no desenvolvimento da criança, está atrelado, né? O profissional, não somente na questão pedagógica, psicopedagógica, mas aquele profissional também que leve a estrutura, a questão física mesmo. Como é que ela vai perceber esse espaço, né, Soraya? Esse estímulo. O estímulo é muito importante, é o estímulo que é o gatilho para esse processo todo. Aí entra a relação dos pais, a questão ambiental, a questão da escola e vários outros fatores. Hoje em dia você tem as formas, as texturas, você tem a tabela de cromatização que dá uma demanda legal na questão sensorial dessas crianças, que elas podem ver a luz e ver como funciona a questão das estrelas na parede, a projeção, o lugar de descanso. Então, transmitir a elas, através do espaço físico, toda essa questão sensorial. E a questão do bem-estar, não é? Bem-estar. Tanto emocional quanto biológico. Pois é, essa questão do espaço, eu até comecei fazendo aquela brincadeira do pé de cachimbo, e eram brincadeiras na rua, né? Então tinham cirandas, tinham pega-pega, corre-corre, bicicleta, skate, carrinho de rolimã, que é muito antigo, mas outra era uma realidade, coisa... né? Era outra realidade, né? Assim como a poesia do Casimiro de Abreu, Anos que não voltam mais, esse espaço também foi tomado, as cidades cresceram, Manaus cresceu. Sim. Né? Então, eu queria te perguntar isso, Marcelo. Exatamente como é que a gente propõe. Eu acho que quando você pensa hoje na questão urbana, que os nossos programas já vêm tratando de vários temas, e numa das questões dessa questão urbana, você acaba projetando espaços residenciais onde você consiga levar de novo as crianças àquela memória da bicicleta, de um parque, ou de um skate. E não somente isso, a área verde. Então, volta um pouquinho nessas áreas fechadas, você tem uma leitura mais ou menos anterior. Tudo isso é desenvolvimento. O brincar, ele não é aleatório, ele estimula, ele vai gerenciar todo esse crescimento. Né? Por isso que ele precisa ser espontâneo, mas ao mesmo tempo muito bem observado. Pois é, e até você já respondeu em parte uma pergunta que eu ia fazer, quer dizer, como é que a arquitetura, ela se prepara, né, pensa e elabora esses espaços. Aí você já até colocou essa questão... isso no espaço macro mesmo, né? Dos condomínios. Daquela história social, onde interage não só uma residência, onde várias pessoas podem encontrar, mas aí você também pode remeter a espaços micro, como esses que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui com um patrocinador, que é da Todeschini, na residencial, e onde foi elaborado esse espaço lúdico, trabalhando a cromatização, mas que a criança possa perceber o seu espaço. A questão individual, aquele espaço é meu, é diferente do adulto. Então não tem uma cadeira, não tem uma escala adulta, né? Às vezes nós precisamos, como adultos, até percebermos essa escala, né? Se nós voltarmos, já existe uma linha de raciocínio aí, de tese, nós já vimos, que às vezes você, se sentindo como criança, você até relaxa, se sente mais light. Mas esses espaços elaborados vão levar a criança o desenvolvimento com toda essa questão sensorial e emocional, para que quando ela passe por isso, ela esteja no espaço de escola, em creche, aquele espaço ali seja uma leitura individual dela. Isso daí, né, Soraya, vai remetê-la consideravelmente a um desenvolvimento, né? Todo motor, porque também tem a questão de tato, de manuseio, de brinquedo, espaço, mas isso vai se tornar um adulto que passou por essa fase, né? São essas etapas que trabalham a autonomia, a independência, a tolerância à frustração,
pontos que os pais precisam estar atentos também para promover, para facilitar esse desenvolvimento de uma maneira saudável. Pois é, isso aí é o que eu estava querendo me referir quando eu te falei no início, que se dá na relação com o outro. Sim, né? exatamente. Quer dizer, é o limite, né? É a questão da frustração, Uhum. é na relação com o outro, né? O que o outro Dois tem, que eu não grandes tenho, a desafios. capacidade que o outro tem, a minha capacidade, o que é meu. Quer dizer, então até a formação, a construção da sua identidade, Sim. então tudo isso nessa relação lúdica, né? E aí eu queria chegar justamente na questão desse outro, quer dizer, tão importante na vida da gente. Quer dizer, o outro que não sou eu, né? O outro que é diferente de mim, né? Então, a importância da gente estar diante disso, durante esse período também, para respeitar, começar a respeitar as diferenças, né? Isso é tão importante, Gilberto, porque fala do respeito ao outro, né? De onde começa o meu espaço, né? Em vários sentidos desse espaço, e onde entra no espaço do outro. E é um desafio mesmo para os pais trabalhar isso. Por quê? Porque a gente sabe que ou o excesso de gratificação ou o excesso de punição, os dois são prejudiciais. Então esse limite, ele precisa ser plantado. A criança é muito impulsiva, a parte do cérebro que controla esse comportamento, que é o nosso córtex pré-frontal, ele está se formando ainda. Por isso que ela quer, eu quero hoje, eu quero agora, ou eu não quero nunca mais. É tudo muito impulsivo. Então é preciso que ela passe por essas experiências, é preciso que ela reconheça o seu limite, o limite do outro, para que lá na adolescência, lá na vida adulta, isso esteja bem amparado para os outros desafios que hão de vir. Pois é, eu volto à questão do outro, né? Da relação que a gente vai se construindo, né? Vai construindo a nossa humanidade, né? Desenvolvendo